O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, breve reflexão, sobretudo a partir da primeira leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Assim diz: toda a Escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça. Assim, será perfeito o homem, será qualificado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós possamos ter essa consciência, todas as vezes nos aproximarmos da Bíblia, para lermos, para meditarmos, nós primeiramente nos coloquemos uma atitude de oração. O primeiro modo que temos de nos aproximar da Escritura Sagrada é na atitude de oração. Pois o mesmo Espírito Santo que inspirou o autor sagrado, ele também vem em nosso auxílio para abrir a nossa inteligência, para que nós possamos compreender os mistérios de Deus. Que nós possamos de fato ter esse amor à Escritura. Todos os dias, lermos ao menos um capítulo da Sagrada Escritura, para que assim nós possamos brevemente, no decorrer de um ano, nós conseguirmos ler a Escritura. Não apenas ler como se lê ali a receita de um bolo, ou como a curiosidade de uma revista de fofocas, mas de fato ter uma leitura orante da palavra de Deus. Não é se ler 2 ou 3 capítulos por dia, como se estivesse numa corrida para ver quem ler mais rápido, mas é de fato ler e meditar e rezar aquela palavra. É o Espírito Santo que vem em nosso auxílio. Por isso, é uma palavra que é útil para corrigir, para ensinar, para argumentar. Ou seja, é uma riqueza inesgotável a palavra de Deus. Todas as vezes que nos aproximamos, sempre tem algo para nos ensinar. São Leão Magno tem uma imagem para dizer sobre a palavra de Deus. É como um rio que o manso cordeiro nada. E também é um rio que um grande elefante nada. Parece absurdo. Olha o tamanho do cordeirinho. Olha o tamanho do elefante. Mas todos conseguem se banhar e mergulhar nesse rio. Porque é uma palavra que é pedagógica. De acordo com a sensibilidade e a capacidade de cada um, Deus vai revelando os seus mistérios. Muitas vezes nos aproximamos como um cordeiro, pouco a pouco, acanhado, compreendemos pouco. Mas à medida que vai crescendo a nossa intimidade com Jesus, como um grande elefante, nós mergulhamos nesse rio. Ainda assim não chegamos à profundeza total, porque Deus está sempre se revelando, está sempre se mostrando algo para nós. Por isso o convite, nesse mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, que nós possamos ter essa intimidade com Jesus. E comecemos pelos Santos Evangelhos. Precisamos conhecer Jesus a partir da palavra de Deus. Conhecer Jesus a partir dele mesmo. Muitas vezes nós vamos à Santa Missa, escutamos um trecho da palavra, parece que nós não compreendemos, não captamos plenamente a explicação do Padre.
Porque ali, claro que é um recorte, mas aquele recorte está dentro de um capítulo, dentro de um conjunto, e que se eu tenho essa vivência de ler, de meditar constantemente a palavra de Deus, quando eu escutar aquele texto, vem à minha mente, eu já li, eu me recordo, eu sei Jesus estava falando na sinagoga, Jesus estava andando na Galileia, Jesus estava à beira do mar, eu consigo compreender mais profundamente o panorama no qual Jesus está. Mas isso vem na leitura continuada. Não li uma vez e pronto, acabou. Nós, até o último instante da nossa vida, estaremos lendo a Bíblia e estaremos descobrindo algo novo para nós. Por isso que nós possamos pedir sempre ao Senhor, dar-nos um coração que medita a sua palavra constantemente. E também hoje, nessa primeira sexta-feira do mês, que recordamos o Sagrado Coração de Jesus. Na próxima sexta-feira, dia 12, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Nós possamos também nos preparar para esta festa. Nós possamos nos preparar com a boa confissão, nos prepararmos com a adoração de reparação, rezando pelas vocações sacerdotais, para que nós possamos, de modo especial hoje, rezar pelo encontro vocacional em nossa diocese. Sexta, sábado, domingo, nós possamos pedir que esses dias os jovens estejam de fato preocupados em descobrir qual é o projeto de Deus em suas vidas. Que nós possamos ao menos rezar uma Ave Maria nesta intenção, para que nós tenhamos sacerdotes segundo o coração de Deus. Essa é a promessa, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Mas Jesus também diz, pedi e recebereis. Ou seja, pedi, pois, ao dono da messe para que envie operários. E de fato são poucos os operários. Por isso precisamos sim rezar constantemente. Porque a igreja nos ensina, toda vocação é resposta de uma comunidade orante. Cada paróquia é uma vocação. Que nós possamos rezar pelas vocações sacerdotais, religiosas. Quão bom é nós termos a Santa Missa, quão bom ter o auxílio das irmãs, mas para que isso seja continuado e nossos filhos, nossos netos possam ter isso, depende da nossa oração de hoje, para que o Senhor possa enviar santas e numerosas vocações. Por isso peçamos ao Sagrado Coração de Jesus, que nos torne capazes de todos os dias rezar verdadeiramente pelas vocações e encaminhar para o seminário tantos que desejam se tornarem sacerdotes, tantos que desejam ingressar no convento, para que nós possamos rezar também para que o Senhor o sustente em sua missão. Por isso que nesse dia de hoje, primeira sexta-feira do mês, rezemos de modo especial pelas vocações. Então, nesse propósito, fiquemos de pé e rezemos juntos a oração vocacional. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, ministros, leigos e leigas. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Pão e vinho te apresentamos nesse altar como sinal
que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes